O Triunfo Silencioso, de Clara Alcântara. Subscrevam o canal. Alguma vez se sentiram invisíveis? O que acontece quando a pessoa que vos prometeu amor eterno vos descarta por um modelo mais brilhante? Convencidos de que não passaste de um degrau. Durante 7 anos, Clara Alcântara foi esse degrau silencioso para o seu ambicioso marido, Damião Figueira. Ele chamava o seu porto tranquilo, o seu sistema de apoio incondicional. Depois rotulou-a de sosa, aborrecida e sem inspiração, e abandonou-a por uma mulher que ele podia exibir como troféu. Esta noite, Damião entra na gala de beneficência mais exclusiva de Lisboa, com a sua amante de braço dado, pronto para reclamar o seu lugar definitivo entre a elite, mas está a caminho da derrocada. Subscrevam o canal agora mesmo. Fiquem conosco para uma história de traição devastadora, poder oculto e a épica queda de um homem que subestimou fatalmente a mulher que desprezou. Capítulo 1. O porto desmantelado. O silêncio no seu apartamento minimalista de aço e vidro na Avenida da Liberdade era o ruído mais ensurdecedor que Clara alguma vez tinha ouvido. Era algo cavernoso, um eco que engolia o suave zumbido do frigorífico Sub-Zero e o lamento distante do trânsito de Lisboa. Durante 7 anos ela cuidou desse silêncio, poliu-o e ofereceu-o ao seu marido, Damião Figueira, como uma prenda ao regressar do seu campo de batalha no setor financeiro. Era o seu santuário, o seu porto tranquilo, como ele a chamava tantas vezes, um lugar para recarregar energias antes da próxima conquista. Mas esta noite, o porto estava a ser desmantelado, o seu farol apagado com poucas e cruéis palavras. Não é que eu não te ame, Clara, dissera Damião, de costas para ela, enquanto ajeitava o nó da sua gravata Brioni no reflexo da janela do chão ao teto. As luzes da cidade brilhavam atrás dele, como uma coroa que ele estava prestes a reclamar. Eu amo, sempre amarei à minha maneira. Foste essencial, essencial. A palavra caiu-lhe como uma pedra no estômago e deu-na-lhe não querida, não adorada, essencial, como um bom contabilista ou um carro fiável. Ela estava junto à ilha da cozinha, com as mãos agarradas à borda fria de mármore. Ainda vestia a simples camisola de cachemira cinzenta e os jeans que tinha vestido enquanto preparava o jantar. Uma receita de costelas estufadas que demorava 6 horas a fazer. Uma refeição perfeita que ele não iria comer. Então por que, Damião? Se não é por amor, é por quê? Ele finalmente se virou. O seu rosto, uma máscara de arrependimento tão ensaiada que parecia genuína. Aos 34 anos, Damião era impiedosamente bonito, com olhos perspicazes e inteligentes e um maxilar que podia cortar vidro. Ele militarizara esse charme para construir a sua firma de investimento, Figueira Capital, do zero. Clara estivera lá em cada passo, organizando os seus jantares com investidores, corrigindo os seus panfletos até às 3 da manhã e acalmando-o de ataques de pânico que só a ela era permitido ver. É sobre trajetória, disse ele, a voz suave, como se explicasse um instrumento financeiro complexo a uma criança. O homem que eu sou agora, o homem em que me estou a tornar, requer um tipo de parceira diferente. Alguém que brilhe, que domine uma sala. Silvia faz isso? Silvia Vidal, a vice-presidente de marketing, incrivelmente chique e de cabelo azeviche, de uma firma rival. Clara tinha-a visto em eventos da empresa, um flash de batom vermelho e uma gargalhada que parecia puxar toda a luz da sala para ela. Clara dissera a si mesma que não era ciumenta. Agora percebeu que tinha sido apenas ingênua. E eu não brilho, afirmou Clara, a sua voz inexpressiva. Não era uma pergunta.
Damião teve a decência de desviar o olhar. És confortável, Clara. És o meu lar. Mas não se constrói um império a partir de casa. És para o antes, não para o depois. Ele caminhou na sua direção, a sua mão pairando sobre o braço dela, antes de pensar melhor. Os papéis estão redigidos. O meu advogado entrará em contato com o teu. Fui mais do que generoso. Nunca mais terás de te preocupar com nada. A condescendência era pior do que qualquer crueldade. Ele estava a monetizar o casamento deles, a assinar um cheque para fechar a conta de 7 anos da sua vida. Pensou que o dinheiro poderia consertar a ferida aberta que estava a esculpir na sua alma. Ela finalmente olhou para cima, encontrando os olhos dele. Alguma vez me amaste, Damião? Ou foi apenas a primeira ronda de financiamento semente para o homem que queria ser? Pela primeira vez, um vislumbre de emoção genuína cruzou o rosto dele. Irritação. Ele odiava ser visto, ser verdadeiramente visto. Isso é injusto. Éramos felizes, mas as pessoas superam-se. Não é culpa de ninguém. Consultou o seu relógio Cartier. Tenho de ir. A gala dos benfeitores. É uma grande noite para a firma. Claro, a gala, o pináculo brilhante da cena filantrópica de Lisboa. Um lugar onde os negócios de milhares de milhões de euros eram esboçados em guardanapos de cocktail. Ele ia com Sílvia. Ele estava a lançar a sua nova vida naquela noite, e o primeiro passo era livrar-se da antiga. Ele inclinou-se para lhe beijar a bochecha, um gesto tão automático e desprovido de calor que a fez estremecer. Fica bem, Clara, murmurou, e depois foi-se embora. O clique da fechadura ecoou no silêncio. Ela ficou ali por muito tempo, o cheiro da sua colônia Tom Ford a pairar no ar como um fantasma. Olhou à volta do apartamento que ele lhe estava a deixar. Um apartamento que ela tinha decorado em tons neutros porque ele dissera que eram relaxantes e sofisticados. Ela tinha lixado todas as suas próprias arestas coloridas para se tornar o seu pano de fundo calmo e neutro, e agora ele tinha simplesmente pintado por cima dela. Caminhou com pernas dormentes em direção ao quarto. O armário dele estava meio vazio. Ele estava a planear aquilo há semanas, mudando a sua vida peça por peça, enquanto ela estava ocupada a planear os seus menus e a gerir a sua agenda social. A traição era tão profunda e metódica que lhe roubou o fôlego. Deixando-se cair na beira da sua cama, a cama onde ele jurara que a amava na semana passada, sentiu um desespero tão profundo que era quase paralisante. Ele tinha razão. Ela não brilhava. Era a estrutura de apoio, a andaime invisível que sustentava a sua magnífica fachada. E agora que o edifício estava completo, o andaime estava a ser derrubado. Quem era ela sem ele? Ela tinha vertido tanto de si mesma no recipiente da ambição dele que não tinha a certeza do que restava. O seu telemóvel vibrou na mesinha de cabeceira. Ela ignorou. Voltou a vibrar insistente. Com um suspiro, pegou nele. Um número que não reconheceu, mas o indicativo era familiar. Relutantemente, atendeu. Clara? Perguntou uma voz nítida e profissional. Fala, João, do escritório do Sr. Antunes. O seu pai. A sua respiração engasgou. O Sr. Antunes, o seu pai. Ela não falava com o pai Arthur Antunes há mais de 1 ano. Ele nunca aprovou Damião, chamando-o de um homem com um núcleo oco. A última conversa deles tinha sido uma discussão terrível, com Clara a defender o seu marido, a sua vida, as suas decisões. O pai avisou-a de que Damião
A via como uma conveniência, não como uma parceira. Ela chamou-o de velho cínico. Ele tem tentado contactá-la, pediu-me para lhe transmitir uma mensagem. Ele disse, e cito: "A tempestade passou, é hora de voltar para casa." Lágrimas quentes e repentinas picaram os seus olhos. E também disse para se lembrar de quem a senhora é, continuou João, o seu tom a suavizar ligeiramente. E o seu lugar no conselho de administração está à espera, e o seu vestido para a gala dos benfeitores chegou. O coração de Clara martelou contra as suas costelas. A gala dos benfeitores. Esta noite. E Clara, acrescentou João, disse para se lembrar de quem a senhora é. Ela desligou o telemóvel, as palavras a ecoar no silêncio esmagador. Lembra-te de quem és. Durante 7 anos ela fora a senhora Damião Figueira, uma esposa sosa e solidária que organizava jantares e usava sapatos sensatos. Mas antes disso, muito antes disso, ela era Clara Alcântara. E os Alcântara não apenas frequentavam galas. Eles eram donos das salas em que entravam. Uma fúria lenta e fria começou a substituir o desespero. Damião pensou que estava a lançar o seu império naquela noite. Pensou que tinha descartado a sua esposa tranquila e pouco notável por uma mulher que podia iluminar uma sala. Não fazia ideia. Ele estava prestes a entrar no centro do mundo dela. E ela não só ia brilhar, como ia queimar tudo. Capítulo print. A derrocada. O Salão Nobre do Centro Cultural de Belém, o local da gala, era um universo em si mesmo, uma galáxia rodopiante de diamantes, alta costura e ambição. O poder não era apenas exibido ali, era encenado. Damião Figueira movia-se pela multidão com a facilidade praticada de um homem que sabia que pertencia. Com Silvia Vidal de braço dado, sentia-se invencível. Ela era uma visão num vestido carmesim, decotado nas costas, a sua gargalhada como música, a atrair olhares de todos os cantos da sala. Isto, pensou com uma onda de satisfação, é o que um casal deve ser. Um ativo, um reflexo do seu próprio brilho. Querido, aquele ali é Rodrigo Montalvão, murmurou Silvia, as suas unhas lacadas a vermelho a apertar suavemente o braço dele. Ele controla o maior fundo tecnológico do vale. Tudo a seu tempo, disse Damião, sorrindo educadamente para um conhecido que passava. Esta noite é sobre consolidar a nossa presença. Não estamos aqui para perseguir, estamos aqui para ser cortejados. Sentiu uma profunda sensação de correção, de destino a desenrolar-se. Deixar Clara tinha sido uma amputação necessária. Doloroso, sim, mas para salvar o todo. Ele imaginou-a no seu antigo apartamento, provavelmente enroscada com um livro, a beber uma chávena de chá, previsível, segura, totalmente desprovida da eletricidade que crepitava naquela sala. Sentiu uma pontada, não de culpa, mas de pena. Ela simplesmente não era feita para aquele mundo. Ele e Silvia encontraram a sua mesa perto da frente. Uma localização privilegiada que custara à sua firma €250.000. Era um investimento em perseção. Ele era Damião Figueira, o homem do momento, e aquela era a sua coroação. Aceitou um copo de champanhe de um empregado que passava, o cristal frio contra os seus dedos. Tudo estava perfeito. E então a atmosfera no salão mudou. Começou como um murmúrio subtil perto da entrada principal. Uma onda de sussurros que se transformou numa onda de excitação abafada. As cabeças viraram-se, as conversas acalmaram. Damião seguiu o olhar coletivo, ligeiramente aborrecido com a interrupção. Um político, talvez, uma celebridade reclusa.
Então ele viu-a. Por um momento, o seu cérebro recusou-se a processar a imagem. A mulher emoldurada pelo grande arco era uma estranha, uma criatura etérea de equilíbrio e beleza impossíveis. Vestia um vestido de seda de um safira profundo que parecia beber a luz, a cair em redor da sua figura de uma forma elegante e ferozmente sensual. Em redor do seu pescoço havia um colar de safiras e diamantes, tão magnífico que pareciam estrelas capturadas, os famosos safiras Alcântara, um conjunto que ele só tinha visto em fotos de livros de história. O seu cabelo loiro-mel, que Clara sempre usava num coque simples e sensato, estava penteado em ondas suaves e glamorosas que caíam sobre um ombro. O seu rosto, o rosto que ele conhecia tão intimamente, estava transformado. A maquilhagem subtil realçava a inteligência perspicaz nos seus olhos azuis e a curva resoluta da sua boca. Ela não estava a sorrir. Estava a observar. A sua expressão de fria e régia autoridade. Esta não era Clara Figueira, a sua sosa ex-esposa. Esta era uma rainha a inspecionar a sua corte. O copo de champanhe de Damião tremeu na sua mão. Um pavor frio, agudo e nauseante, enrolou-se no seu estômago. Não podia ser. Sílvia inclinou-se com os olhos arregalados. Meu Deus, quem é aquela? Nunca vi. Antes que Damião pudesse responder, o anfitrião da noite, Felipe Cortes, dirigiu-se ao microfone no palco. A sua voz ecoou por todo o salão. Senhoras e senhores, sentimos-nos muito honrados por ter conosco esta noite uma representante de um dos nossos mecenas mais generosos e antigos. Uma família cujo compromisso com as artes moldou o panorama cultural desta cidade durante um século. Um foco de luz encontrou a mulher na entrada. Ela não se encolheu. Simplesmente inclinou o queixo, o seu olhar a percorrer a sala através do mar de rostos atônitos, até encontrar o dele. Os olhos dela prenderam os dele por um único e devastador segundo. Não havia dor neles, nem raiva, apenas uma calma glacial, aterrorizante. Felipe Cortes sorriu. É com prazer que anuncio a criação da nova ala Alcântara de arte contemporânea, tornada possível por uma dotação histórica. Juntem-se a mim para dar as boas-vindas à nova membro do Conselho de Administração do Grupo Global Alcântara, a senhora Clara Alcântara. O nome atingiu Damião como um golpe físico. Alcântara. A sala explodiu em aplausos. O nome Alcântara era lenda em Lisboa. Era dinheiro antigo, poder real. Uma dinastia que operava numa estratosfera tão alta que Damião só podia sonhar em alcançar. Arthur Alcântara era um criador de reis, um titã da indústria que podia fazer ou desfazer fortunas com um único telefonema. E Clara era a filha dele. A compreensão embateu sobre ele. Um tsunami de horrível entendimento. As suas viagens tranquilas para visitar o pai nos arredores. A sua roupa simples e sem marca. A sua absoluta falta de interesse na pompa que ele ansiava desesperadamente. Não tinha sido uma falta de sofisticação. Tinha sido a confiança completa e não adulterada de alguém que nunca precisou de provar nada. Ela não era apenas rica. Ela era do tipo de riqueza sobre a qual não era necessário falar. Ele chamou-a de sosa, chamou-a de simples, sentiu pena dela. Ele, um homem a lutar para abrir caminho num mundo que ela tinha nascido para governar. Alcântara, respirou Sílvia ao seu lado. A sua voz mal era um sussurro. Ela estava a olhar para Clara, depois de volta para Damião, as peças a encaixarem-se na sua mente perspicaz. A cor escoou do seu rosto.
Tu eras casado com Clara Alcântara? Damião não conseguia falar. A sua garganta estava seca. O seu sangue a rugir nos ouvidos. Observou paralisado como o próprio Arthur Alcântara emergia das asas. Um leão de homem com uma cabeça de cabelo branco e olhos tão azuis e perspicazes quanto os da sua filha. Ele ofereceu o seu braço a Clara e juntos moveram-se pela sala. A multidão abriu-se para eles, como o mar vermelho. Não eram apenas convidados, eram realeza. Clara não olhou para ele novamente. Não precisava. Cada passo que ela dava era um julgamento. Cada cumprimento deferente que ela recebia de homens que Damião passara anos a tentar impressionar era um prego no seu caixão. Ele não se tinha divorciado apenas da sua esposa. Com a sua própria arrogância impressionante, ele cortara a sua ligação a uma fonte de poder que nem sequer sabia que possuía. Ele trocara uma deusa por uma quinquilhada brilhante. A mulher que ele chamara o seu Porto Tranquilo acabava de se revelar o oceano implacável, e ele não passava de um tolo num barco a afundar-se. Capítulo 3. A ira glacial. O resto da noite passou numa névoa surreal e sufocante para Damião. O ar, outrora a crepitar de oportunidade, agora parecia denso com o seu próprio fracasso. Os sorrisos bajuladores que se dirigiram a ele há apenas uma hora, agora apontavam com intensidade de laser para a mesa dos Alcântara. Ele e Sílvia ficaram sentados numa bolha de silêncio atônito, o luxuoso arranjo de flores no centro da mesa a parecer uma coroa funerária. Ele observou Clara. Não conseguia parar. Observou-a como se estudasse um predador, a tentar compreender a natureza dela agora que ela revelara os dentes. Era natural. Ela movia-se de conversa em conversa com uma graça sem esforço. O seu sorriso caloroso, mas medido, o seu aperto de mão firme. Falou com Rodrigo Montalvão, o titã tecnológico, que a ouvia com atenção extasiada. Partilhou uma gargalhada tranquila com a presidente da Câmara. Ela não estava a interpretar um papel. Estava a habitar um papel para o qual tinha nascido, um que simplesmente tinha mantido guardado durante 7 anos. Para ele, o tormento psicológico daquela compreensão foi requintado. Ele ralhara com ela por não ser mais ambiciosa, por não querer construir um império com ele. Era como criticar o sol por não se esforçar mais para brilhar. O seu mundo, o seu império, estivera ali o tempo todo, paciente e silencioso, à espera que ela regressasse. "Tens de ir falar com ela!" sibilou Sílvia, a sua voz um tremor baixo e urgente. O choque desaparecera, substituído por um medo frio e pragmático. A sua associação com Damião, que horas antes era um foguete, agora era uma responsabilidade. "Arranja isto, Damião." "Arranjar isto?" retorquiu ele, a sua voz áspera. "Como exatamente? Tens ideia de quem é o pai dela? Arthur Alcântara pode fazer com que a minha firma seja retirada da lista com um telefonema antes que o teu pudim chegue. Então devias ter pensado nisso antes de me exibires aqui, depois de deixares a filha dele", retorquiu ela, a sua compostura cuidadosamente construída a rachar. "Tu disseste-me que ela era uma Zé Ninguém, uma rapariga doce e simples de uma família de classe média. Foi o que eu pensei que ela era", insistiu ele, esfregando as têmporas. Uma dor de cabeça atroz começava a pulsar atrás dos seus olhos. Ela nunca disse uma palavra. 7 anos e nem uma única palavra. Essa foi a parte mais irritante, a pura e magnífica disciplina do seu engano. Ou era apenas a sua realidade?
Ele estivera tão cego pela sua própria narrativa, tão convencido da sua superioridade, que nunca se dera ao trabalho de olhar mais fundo. Ele viu um simples embrulho castanho e nunca imaginou que pudesse conter as joias da coroa. Finalmente, inevitavelmente, os caminhos deles se cruzaram. Clara dirigia-se para a saída, a mão do seu pai, a repousar protetoramente nas suas costas. Damião pôs-se de pé, as suas pernas a sentirem-se instáveis. Tinha de dizer algo. O quê? Não sabia. Mas o silêncio era uma admissão de derrota. Clara, disse ele, a sua voz rouca. Ela parou virando-se para o olhar. De perto, o efeito era ainda mais assombroso. As safiras Alcântara brilhavam com um fogo frio, mas os olhos dela eram mais frios. O olhar de Arthur Alcântara era um peso físico, imobilizando Damião com desdém não disfarçado. Damião, ela reconheceu, o seu tom perfeitamente neutro, como se estivesse a dirigir-se a um conhecido distante. Eu não sabia. Gaguejou sentindo-se um tolo. Era a desculpa mais lamentável e inadequada, mas era a única verdade que ele tinha. Um pequeno sorriso sem alegria tocou seus lábios. Não sabias. Nunca perguntaste. Fez uma pausa, deixando a simples acusação pairar no ar. Estavas tão ocupado a dizer-me quem eu era, que nunca pensaste em perguntar-te quem eu poderia ser por minha conta. A calma e a precisão cirúrgica das suas palavras foram devastadoras. Não houve gritos, nem lágrimas, nem drama. Isso teria sido mais fácil de lidar. Aquilo era uma execução. Clara, precisamos de falar, suplicou um tom desesperado a rastejar na sua voz. Isto é um erro. As suas sobrancelhas ergueram-se ligeiramente. Um erro? Por parte de quem? Sinto, pela primeira vez em muito tempo, que não estou a cometer um erro de todo. Ajeitou a seda do seu vestido. Tu disseste-me para encontrar o meu próprio caminho. Acho que disseste que eu era para o antes, não para o depois. Pois bem-vindo ao depois, Damião. Espero que desfrutes da vista. Arthur Alcântara deu um passo em frente. A minha filha tem um longo dia amanhã. Reunião do conselho às 8. Vamos embora. Ele deu a Damião um último olhar de desprezo. Figueira, tenta não te meter no nosso caminho. E com isso, eles foram-se embora, deixando Damião parado no meio do grande salão. Os murmúrios da multidão apressaram-se a preencher o vazio. Ele já não era o centro das atenções. Era o assunto dos mexericos, o tolo de uma história de advertência que seria contada durante o brunch por semanas. Sílvia desaparecera do seu lado, já a distanciar-se. Uma jogadora inteligente a cortar as suas perdas. Ele tropeçou de volta para sua mesa, afundando-se na sua cadeira. Ele procurara poder, status e uma parceira que pudesse amplificar a sua ascensão. Na sua busca arrogante, ele descartou o maior ativo que alguma vez possuiu. E, ao fazê-lo, ganhou um inimigo de um titã. Olhou para o outro lado da sala e viu Rodrigo Montalvão a conversar com outro investidor. Montalvão olhou para Damião, a sua expressão indecifrável, antes de lhe virar as costas. O cortejo tinha terminado, o frio tinha chegado. Damião Figueira tinha entrado na gala naquela noite a acreditar que estava a ser coroado rei. Saía como um pária, perseguido pelo rasto gélido da mulher que tinha descartado tão descuidadamente. O conflito psicológico estava apenas a começar. Ele construíra toda a sua identidade com base no seu próprio brilho e controlo percebidos. Esta noite, essa fundação tinha sido dinamitada, e ele estava em queda livre, sem saber onde iria aterrar. Carreguem em gosto e comentem. Acham que Damião alguma vez sentiu amor de verdade
ou estava apenas a investir no seu futuro com a ajuda de Clara? Se estão a gostar desta transformação, carreguem em gosto neste vídeo. Deixem a vossa opinião nos comentários sobre se Clara devia ter aceitado o dinheiro de imediato ou lutar contra Damião publicamente. Capítulo 4. A Guerra Silenciosa. A semana após a gala foi uma aula magistral de relevância lenta e agonizante. O telemóvel de Damião, geralmente uma sinfonia constante de chamadas e mensagens de investidores, jornalistas e influenciadores do mercado, ficou misteriosamente silencioso. As reuniões foram adiadas misteriosamente. Um acordo importante que ele estava a cultivar há meses com uma startup tecnológica, de repente esfriou. O CEO já não devolvia as suas chamadas. Não foi um ataque manifesto, foi uma mudança de clima tranquila e sufocante. O ar em redor da Figueira Capital tornara-se tóxico. Damião passou os seus dias a vaguear pelo seu escritório. A vista panorâmica da cidade, que outrora achara inspiradora, agora parecia um lembrete constante do mundo do qual ele estava a ser expulso. Ele era um fantasma na festa. O seu nome, outrora uma estrela em ascensão nas colunas financeiras, agora era apenas mencionado em tons baixos e especulativos em páginas de mexericos ligadas à bomba Alcântara. Ele tinha se tornado uma história de interesse humano, uma piada. Entretanto, Clara Alcântara estava em todo o lado. Foi fotografada a sair da Torre Alcântara, com um aspecto polido e formidável num fato de calça tailleur. Foi citada no Jornal de Negócios sobre a nova iniciativa de energia verde do Grupo Global Alcântara. Foi perfilada numa grande revista de negócios que omitiu qualquer menção ao seu casamento de 7 anos, reduzindo toda a existência dele a uma nota de rodapé que ela escolhera apagar. O desequilíbrio de poder era absoluto. Ele não tinha acesso nem influência. Tentou ligar para ela uma dezena de vezes. Cada chamada ia diretamente para o correio de voz. Enviou mensagens de texto, mensagens longas e divagantes, que variavam selvaticamente de desculpas suplicantes a acusações amargas. Foram recebidas com silêncio digital. Ele estava a gritar no vazio. Aquele desapego calculado era uma forma de guerra psicológica que ela estava a travar, e era brutalmente eficaz. Ao recusar-se a interagir, ela estava a comunicar que ele já não era importante o suficiente para uma luta. A sua frustração transformou-se numa obsessão perigosa. Ele começou a investigar usando as suas capacidades de pesquisa para saber tudo o que podia sobre a vida que ela lhe tinha escondido. Descobriu a verdade. Clara tinha-se licenciado summa cum laude na Católica Lisbon, com um diploma em finanças. Antes de o conhecer, ela estava a gerir um fundo filantrópico multimilionário para a Fundação Alcântara. Ela tinha se afastado de tudo no ano em que se casaram, dizendo ao pai que queria uma vida normal. O conhecimento foi uma nova facada de traição. Ela não era apenas uma herdeira, era uma mente financeira brilhante por direito próprio. Ela tinha interpretado o papel da esposa solidária e não ameaçadora para ele, apagando deliberadamente a sua própria luz para que a dele pudesse brilhar mais. A narrativa que ele construíra, que ele a tinha elevado, que ela era sortuda por o ter, era uma ficção patética. O oposto era verdade. Ela condescendera a viver no seu mundo, e ele tinha sido demasiado arrogante para sequer dar conta. Ele viu um invólucro castanho simples e nunca imaginou que pudesse conter as joias da coroa. A pressão começou a manifestar-se na sua vida profissional. Durante uma tensa revisão trimestral com os seus sócios restantes, a sua concentração quebrou-se. Damião, onde estão as projeções para o fundo do 4º trimestre?
Perguntou o seu sócio principal, um homem mais velho e astuto chamado Jorge. Damião olhou sem compreender. Estão a ser finalizadas. Elas estavam marcadas para terça-feira passada, disse Jorge, o seu tom cortante. A tua cabeça não está no jogo. Esta situação com a tua ex-esposa está a tornar-se uma distração séria. Os investidores estão a fazer perguntas. Querem saber por que não foste transparente sobre a tua ligação aos Alcântara. Faz-te parecer incompetente ou enganador. Foi um assunto privado, retorquiu Damião, o seu temperamento a acender-se. Nada é privado quando envolve uma dinastia de 100 mil milhões de euros, replicou Jorge, batendo com uma pasta na mesa. Estamos a sangrar, Damião, e é a tua ferida. O confronto deixou-o chocado. Regressou ao seu escritório sentindo que as paredes se estavam a fechar. Olhou para a foto na sua secretária. Era dele e de Sílvia num evento de caridade há uns meses, ambos a sorrir. Pegou nela e olhou para o rosto dela. Sílvia, que desaparecera da sua vida tão completamente como Clara, jogara o seu próprio jogo e soubera quando retirar-se. Num acesso de raiva e desespero, atirou a moldura da foto contra a parede, onde se estilhaçou, enviando vidros pelo chão. Ele estava sozinho, despojado da sua parceira brilhante, da sua esposa solidária e da sua reputação profissional. Ele voara demasiado perto do sol, apenas para descobrir que o sol era a mulher que ele deixara para trás, e ela decidira queimá-lo. Do outro lado da cidade, num extenso escritório de canto, com vista para o Parque Eduardo VII, Clara Alcântara estava sentada numa secretária de mogno que pertencera ao seu avô. A vista era deslumbrante, mas a sua atenção estava concentrada nos documentos espalhados à sua frente. Ela ia presidir a sua primeira grande reunião de aquisição numa hora. O seu pai entrou segurando 2 chávenas de café. A trabalhar arduamente? Perguntou, a sua expressão uma mistura de orgulho e preocupação. A preparar-me, disse ela, aceitando a chávena com um sorriso de agradecimento. Não há margem para erro. Estás pronta, disse ele simplesmente. Sentou-se no cadeirão de couro em frente à secretária dela. Falei com Felipe Cortes esta manhã. A gala ainda é o assunto da cidade. Fez uma pausa. E o teu ex-marido também. A postura de Clara ficou ligeiramente rígida. Ah, sim. A firma dele está a lutar. Dizem que ele se tornou volátil, pouco fiável. Arthur observou-a com atenção. Esta é a parte do jogo sobre a qual sempre duvidaste, Clara. As consequências. A chuva radioativa. Ela olhou pela janela, a vasta e brilhante extensão da cidade. Ele tomou as suas decisões, pai. Ele queria uma parceira que pudesse dominar uma sala. Simplesmente não percebeu que eu podia dominar uma para a qual ele não estava convidado. A sua voz era firme, mas por dentro estava a ser travada uma guerra silenciosa. Aquilo não era apenas sobre negócios, era profunda, dolorosamente pessoal. Cada vitória profissional era sentida como uma reivindicação, mas não apagava a ferroada da traição dele. Ela estava a reconstruir a sua vida sobre os escombros do seu casamento e sabia que o fantasma de Damião Figueira assombraria o local da construção por muito tempo. Ela mostrou-lhe o seu poder. Mas o motivo oculto era muito mais complexo do que a vingança. Era a sobrevivência. Era sobre provar a única pessoa que ainda importava na equação, ela própria, que era mais do que o reflexo no olho de um homem. Ela era a fonte da luz. Capítulo 5. O preço do desaparecimento. A descida de Damião acelerou. A Figueira Capital estava a sangrar investidores. Os seus sócios, liderados por Jorge, organizaram uma espécie de golpe,
forçando-o a tirar uma licença para resolver os seus assuntos pessoais. A linguagem era corporativa, mas o significado era claro. Ele estava a ser exilado do seu próprio reino. A firma que ele construíra, o nome que ele forjara, estava a ser-lhe tirado. Despojado do seu propósito profissional, a sua obsessão por Clara tornou-se devoradora. Ele via-a não como a fonte dos seus problemas, mas como a solução. Se ele ao menos a pudesse ter de volta, se ele ao menos a pudesse fazer ver que ele entendia agora, tudo poderia ser consertado. A união deles, ele raciocinou no seu estado cada vez mais delirante, era a chave para desbloquear um nível de poder que ele nunca sonhara. Ele só tinha que fazê-la ouvir. O seu desespero levou-o a um movimento arriscado. Durante o casamento deles, Clara estivera a trabalhar num projeto apaixonante, uma iniciativa filantrópica para financiar habitação sustentável em nações em desenvolvimento. Ela discutira uma possível parceria com uma pequena, mas inovadora, firma de tecnologia solar, a Solara Inovação. Damião descartara-a, na altura, como um dos hobbies dela. Agora, ele recordava o nome. Através dos seus contactos restantes, soube que o Grupo Global Alcântara estava nas fases finais de aquisição da Solara, um movimento que os posicionaria como um player importante no setor da energia verde. Era o projeto de Clara, a ideia dela, e ele viu uma abertura. Ele ainda tinha ações em algumas pequenas empresas de tecnologia, restos dos seus dias de glória. Uma delas tinha uma patente pendente que estava tangencialmente relacionada com a tecnologia da Solara. Era um ativo menor, quase inútil por si só, mas se ele pudesse criar um desafio legal, uma reivindicação de violação de patente, ele poderia prender a aquisição da Alcântara em tribunal durante meses. Seria um aborrecimento, um atraso dispendioso, mas iria forçá-la a sentar-se à mesa. Irá finalmente forçá-la a falar com ele. Ele apresentou a providência cautelar, um movimento desesperado e rancoroso, nascido de um ego ferido. Ele não queria ganhar, queria ser notado, queria provar que ainda podia afetar o mundo dela, que ele não era totalmente impotente. A notícia da providência chegou à secretária de Clara numa terça-feira de manhã. A sua equipa legal apresentou-a como um obstáculo menor, embora aborrecido. É uma alegação frívola, disse o seu chefe de assuntos legais. E claramente concebida para ser um espinho no nosso flanco, apresentaremos uma moção para indeferir, mas atrasará o fecho em pelo menos um trimestre. Clara olhou fixamente para o documento legal, o nome de Damião na parte inferior, o sangue escoado do seu rosto. Isto era diferente. O silêncio, o mexerico, os desaires. Isso era a consequência passiva das ações dele. Isto era um ataque direto e calculado. Ele não estava apenas a perseguir o passado dela. Estava a tentar ativamente sabotar o futuro dela. Ele estava a usar uma memória da sua confiança, um projeto que ela partilhou com ele em segredo, como uma arma contra ela. A natureza pessoal da traição foi assombrosa. Não era negócio, era crueldade. Qualquer vislumbre persistente de simpatia que ela pudesse ter sentido por ele extinguiu-se, substituído por uma fria e dura determinação. Ela cancelou as suas reuniões da tarde e conduziu até à quinta do seu pai, a 1 hora da cidade. Encontrou na sua biblioteca uma vasta sala cheia de livros que cheirava a couro velho e fumo de madeira. Deixou a providência na secretária dele sem dizer uma palavra. Arthur leu-a. A sua expressão endureceu. O ato desesperado de um homem desesperado, disse a sua voz, um rosnido baixo.
Ele está a tentar arrastar-te para a lama com ele. Ele está a usar algo que eu partilhei com ele, disse Clara, a sua voz tensa pela raiva reprimida. Ele está a tentar punir-me por ter deixado a minha vida com ele. Então, o que vais fazer? Perguntou Arthur, os olhos a procurarem os dela. Podemos esmagá-lo. A nossa equipa legal pode contraprocessá-lo até a aniquilação. Podemos filtrar o precário estado financeiro da firma dele para a imprensa. Quando terminarmos, ele não conseguirá um empréstimo nem para uma chávena de café. Clara olhou pela janela para os extensos e cuidados jardins. O caminho que o pai lhe oferecia era tentador. A ideia de retribuição, de fazer Damião sentir até uma fração da dor que ele lhe causara, era um canto de sereia. Ela poderia arruiná-lo completa e absolutamente. Ela poderia tornar-se o monstro que ele criara. Mas depois pensou nos últimos 7 anos, os compromissos silenciosos, a lenta erosão da sua identidade, a forma como se contorceu para se encaixar na vida dele. Arruiná-lo não apagaria isso. Apenas provaria que ele tinha tido sucesso em mudá-la, em refazê-la à sua própria imagem, uma jogadora impiedosa num jogo de poder. Seria uma vitória que pareceria uma derrota. E não, disse ela, a sua voz tranquila, mas firme. Virou-se para o pai. Não haverá luta pública. Não haverá fugas. Esse é o jogo dele. Não vou jogá-lo. Então qual é a tua jogada? Um plano começou a formar-se na sua mente, frio e preciso. Ele quer uma reunião? Ele quer forçar-me a sentar-me à mesa? Muito bem, eu dar-lhe-ei uma, mas não será a que ele espera. Ela não ia lutar contra ele nos termos dele. Ia terminar aquilo nos termos dela. O desmoronamento já não era algo que ela veria à distância. Ela ia puxar pessoalmente o fio final. A reunião foi marcada num local neutro, uma sala de conferências nos escritórios do principal escritório de advogados do Grupo Global Alcântara. O espaço era deliberadamente estéril e impessoal, todo cromo polido, madeira escura e vidro à prova de som, oferecendo uma vista panorâmica de um céu cinzento e frio. Era um lugar para transações, não para reconciliações. Damião chegou primeiro, vestido com um fato impecavelmente tailleur, mas pendurado num corpo que perdera peso. Havia olheiras sob os seus olhos, mas o seu maxilar estava apertado com uma determinação desafiadora. Ele acreditava que finalmente havia recuperado uma medida de controlo. Ele forçara a rainha a reconhecer o peão. Ele ensaiou as suas frases iniciais, uma mistura cuidadosamente elaborada de contrição e visão de negócios, concebida para abrir um caminho de volta à vida dela. Clara entrou precisamente a horas, flanqueada por 2 dos seus advogados principais. Ela não usava um fato de poder. Em vez disso, escolheu um simples, mas elegante, vestido cor de creme. Parecia calma, serena e absolutamente intocável. Não ofereceu nenhuma saudação. Simplesmente sentou-se na ponta oposta da longa mesa, criando uma vasta distância intransponível entre eles. Damião, começou ela, a sua voz uniforme e desprovida de emoção. Obrigada por ter vindo. Eu queria abordar o seu desafio legal diretamente para poupar tempo a todos. Damião inclinou-se, pronto para lançar o seu discurso. Clara, eu acho que houve um mal-entendido. Isto nunca foi para te magoar. Foi a única forma de conseguir que falasses comigo. Precisamos... Ela levantou uma mão, um gesto pequeno e simples que o silenciou instantaneamente. Permita-me ser clara. Não há um nós. Há a sua empresa e há a minha,
e o senhor apresentou uma providência frívola e de má fé contra a minha empresa. Isso está correto? O advogado dela deslizou uma pasta sobre a mesa em direção a Damião. Ele abriu-a. Lá dentro havia declarações juramentadas detalhadas, análises financeiras e relatórios técnicos de especialistas independentes, desmantelando sistematicamente a sua reivindicação de patente. Era uma exibição avassaladora de poder de fogo legal, reunida em questão de dias. A nossa equipa legal estima que defender-nos contra a sua reivindicação nos custaria aproximadamente 2 milhões de euros em custas e atrasaria a aquisição em 6 meses, continuou Clara, a sua voz tão fria quanto as paredes de vidro. Desindeferir seria fácil, mas não me interessa o fácil. Interessa-me o definitivo. Outro advogado deslizou uma segunda pasta em direção a ele. Esta era diferente, era um acordo de compra de ações. Durante o nosso casamento, disse Clara, o senhor usou frequentemente a minha conta de investimento pessoal para gerir investimentos angel em pequena escala. Uma delas foi um investimento de Honda Semente numa empresa de logística digital, a Logstream. O senhor colocou 50 mil euros, acho que chamou-lhe um volante. Damião olhou fixamente para ela, confuso. O que é que isso tem a ver com o quê? A Logstream acabou de ser adquirida pela Amazon, disse Clara categoricamente. Esse investimento de 50 mil euros que permaneceu numa conta em meu nome, agora vale aproximadamente 28 milhões de euros. O ar saiu dos pulmões de Damião. Ele tinha se esquecido completamente. Um pequeno investimento feito há anos, uma nota de rodapé na sua carteira. Agora, um ganho inesperado surpreendente. O ganho inesperado dela. O senhor tem 2 opções, Damião, afirmou Clara, inclinando-se ligeiramente, os olhos fixos nos dele. Opção A. Procede com a sua providência. Nós, contra processar, luemos não apenas pelos honorários legais, mas pelos danos relacionados com o atraso. Citaremos cada registro financeiro da Figueira Capital. Expor-lhe-emos o precário estado da sua firma e a sua própria má conduta profissional. Será arruinado, pública e permanentemente. Quando terminarmos, estará na falência. Ela fez uma pausa, deixando o peso da ameaça assentar na sala silenciosa. Ou a opção B, continuou, a sua voz a baixar para um sussurro. O senhor assina este documento, que retira imediatamente a sua providência. Em troca, eu assinarei este. Ela deslizou um cheque bancário sobre a mesa. Estava em nome dele. O montante era de 5 milhões de euros. Damião olhou para o cheque depois de volta para ela, a sua mente a vacilar. O quê? O que é isto? É sua parte, disse Clara. 28 milhões de euros é uma quantia que muda a vida. Eu não preciso dela, mas o senhor sim. Os 5 milhões de euros são um gesto de finalidade. É o preço para o senhor desaparecer da minha vida. O senhor pega no dinheiro, retira a providência e nunca mais, jamais, me contacta a mim ou a minha família de novo. Esta é a última transação que teremos. Aquela era a escolha dele. Aquela era a sua redenção. Não vingança, não destruição. Uma compra corporativa, limpa e fria, da presença dele na vida dela. Ela estava a dar-lhe uma saída, uma forma de sobreviver, mas sob a condição absoluta de que ele desaparecesse. Foi um gesto de imenso poder e, à sua estranha maneira, de imensa graça. Ela não se tornaria como ele. Ela não destruiria pelo simples facto de o fazer. Ela simplesmente apagá-lo-ia. Damião olhou para o cheque, depois para a montanha de documentos legais que prometiam a sua aniquilação. Olhou para o rosto de Clara,
à procura de qualquer vislumbre da mulher que ele conheceu outrora, a rapariga tranquila e complacente que o adorara. Não encontrou nenhum. Ele estava a olhar para Clara Alcântara, e ela estava a fechar uma conta. Lentamente, a sua mão a tremer, ele pegou numa caneta e assinou o documento de retirada. Ele entrara a pensar que era um jogador no jogo. Agora ele entendia que era apenas uma peça que estava a ser movida para fora do tabuleiro. Clara pegou no papel assinado, levantou-se e caminhou em direção à porta sem olhar para trás. O seu advogado empurrou o cheque para Damião. Os fundos estão liquidados, disse. Damião ficou sozinho na sala silenciosa, o cheque de 5 milhões de euros sobre a mesa como um prêmio de consolação pela perda de um império que ele nunca soube que tinha tido. Ele tinha dinheiro, mas perdera tudo o resto, a sua firma, a sua reputação, o seu passado e o seu futuro. Estava finalmente, absolutamente, sozinho com o núcleo oco que Arthur Antunes vira nele desde o início. Conclusão. O horizonte aberto. Os meses passaram. O frio do outono deu lugar ao congelamento profundo do inverno e depois, lentamente, ao calor tentativo da primavera. A cidade descongelou e, com ela, algo dentro de Clara também descongelou. A aquisição da Solar Inovação foi um sucesso retumbante, colocando o Grupo Global Alcântara na vanguarda do setor de energia renovável. Clara mergulhou no trabalho, os seus dias cheios de sessões de estratégia, visitas a locais e negociações. Encontrou uma satisfação profunda e duradoura em construir algo real e duradouro, algo que teria um impacto para além de um balanço. Ela era boa nisso. Mais do que boa, era excepcional. A competência tranquila que outrora usara para gerir a vida de Damião estava agora a ser aplicada numa escala global. Ela nunca mais ouviu falar de Damião. Fiel à sua última transação, ele havia desaparecido. Ela ouviu sussurros através dos círculos sociais de que ele vendera a sua participação restante na Figueira Capital por uma fração do seu valor anterior e mudara-se de Lisboa. Alguns diziam para Miami e outros para o Dubai. Ele pegara no dinheiro e desaparecera. Um fantasma com um paraquedas dourado. Ela já não o odiava. A raiva, a dor, a amargura tinham recuado, deixando para trás uma cicatriz que já não era sensível ao toque. Era simplesmente uma parte da sua história, um lembrete de uma lição aprendida a um grande custo. Ela chegara a compreender que a sua redenção não era sobre a queda dele, mas sobre a sua própria ascensão. Não era sobre provar que ele estava errado, era sobre provar que ela tinha razão. Num sábado soalheiro à tarde de maio, ela encontrou-se a passear por uma parte da cidade que não visitava há anos, a pequena rua arborizada onde ela e Damião tinham vivido no seu primeiro apartamento alugado. Era um lugar encantador e modesto, onde se instalaram quando ele estava apenas a começar, cheio de mobília desconjuntada e sonhos ambiciosos. Parou do outro lado da rua, a olhar para a janela do que outrora foi a sua sala. Ela recordou as noites passadas no chão com recipientes de takeaway, a traçar o plano de negócios dele em guardanapos. Lembrou-se do seu entusiasmo, da sua garra e, sim, do seu amor. Fora real à sua maneira antes de ser corroído pela ambição e insegurança. Sentiu uma sensação de paz, uma aceitação tranquila do passado. Aquela jovem que viveu naquele apartamento, tão cheia de esperança e disposta a sacrificar tudo pelo homem que amava, não era uma tola. Era apenas uma versão diferente da mulher que era hoje. Ela precisou de se perder completamente para finalmente se encontrar de verdade.
Um jovem casal saiu do edifício, a rir, com as mãos entrelaçadas. Clara sorriu. Não sentiu inveja, nem tristeza, apenas uma tranquila sensação de desapego, de que a vida era uma fotografia num álbum que ela já não precisava de abrir. Ela se virou e continuou o seu passeio. O seu destino, uma pequena galeria de arte independente, a poucos quarteirões de distância. Era o tipo de lugar que ela sempre adorara, mas que Damião achara pouco impressionante. Lá dentro, a galeria era luminosa e arejada, cheia do trabalho vibrante e desafiador de artistas emergentes. Ela moveu-se pelo espaço não como Clara Alcântara, a herdeira, ou como membro do conselho, mas simplesmente como Clara. Sentiu uma leveza que não sentia há anos. Ela não estava a atuar, não estava a negociar, estava simplesmente a ser. Na sala final, uma grande tela chamou a sua atenção. Era uma peça abstrata, um turbilhão de azuis profundos, laranjas ardentes, e no centro um toque brilhante e resistente de ouro que brilhava através do caos. Intitulava-se simplesmente Horizonte. Ela parou diante dele por muito tempo, cativada. Era uma pintura de uma tempestade, mas também do amanhecer que se lhe segue. Tratava-se de um naufrágio, mas mais do que isso, tratava-se do que se constrói depois. Ela comprou a pintura. Ao sair da galeria e caminhar para o sol quente da tarde, sentiu que a última das sombras recuava. Damião tirou-lhe o passado, mas ao fazê-lo, devolveu-lhe o futuro. Um futuro que não estava escrito. Um horizonte que era vasto e aberto, e inteiramente seu. Ela não estava definida pelo homem que a deixou, nem pelo nome que herdou. Estava definida pelas decisões que tomava agora, e pela primeira vez sentiu-se total, completa e gloriosamente livre. E assim, Clara Alcântara regressou à luz do sol. Não como uma mulher desprezada, mas como uma mulher renascida. Ela provou que o maior poder não é sobre a vingança, é sobre reivindicação. É sobre lembrar quem eras antes de o mundo te dizer quem devias ser. A história de Clara Alcântara. O que achaste do movimento final de Clara? Foi verdadeira redenção? Ou ela devia ter tirado a Damião tudo o que ele tinha? Deixa-nos saber nos comentários. Se foste comovido por esta história de força e transformação, por favor, carrega em gosto neste vídeo e partilha-o com alguém que precise de um lembrete do seu próprio poder. Não te esqueças de subscrever e tocar o sino de notificação para não perderes a nossa próxima história. Obrigado por nos veres.